Você já percebeu como o planeta em que vivemos tem uma grande variedade de seres vivos, desde organismos microscópicos, como as bactérias e os protozoários, até verdadeiros gigantes, como as baleias e as sequoias? A área das ciências da natureza, que se preocupa em analisar os seres vivos e seus processos biológicos, é denominada biologia. Os cientistas envolvidos nesses estudos, os biólogos, realizam pesquisas utilizando a metodologia científica, uma poderosa ferramenta na construção de conhecimento científico. Nesse sentido, compreender a biologia como uma realização humana voltada à aquisição de informações valiosas sobre a natureza é fundamental para valorizar nosso papel na sociedade contemporânea. Mas o que é biologia? Os primeiros cientistas não tinham uma visão unificada dos seres vivos e dos processos biológicos, classificando os elementos visíveis da natureza em 3 grandes reinos: mineral, animal e vegetal. Nessa classificação, as plantas seriam tão distantes dos animais quanto dos minerais. Avanços do conhecimento científico, entretanto, indicaram que animais e vegetais compartilham características únicas, não compartilhadas com os minerais, matéria sem vida, e que também estão presentes em todos os outros seres vivos do planeta, como bactérias, fungos, protozoários e algas. Dessa forma, surge a biologia, do grego bios, vida, e logos, estudo. Uma área das ciências da natureza que estuda os seres vivos e os processos biológicos que ocorrem neles, desde o nível microscópico, como a divisão celular, até a interação entre os seres vivos em escala global. Características gerais dos seres vivos. Muitos cientistas discutem uma definição precisa de vida, porém nenhuma é considerada universal e satisfatória para todas as áreas da biologia. A vida pode se manifestar de diferentes formas, o que aumenta a complexidade do fenômeno e a tarefa de encontrar uma definição única. Uma descrição bem simples, geral e bastante aceita por muitos cientistas é a de que seres vivos são entidades que apresentam a capacidade de reprodução, variação e hereditariedade. Mais uma vez, capacidade de reprodução, variação e hereditariedade. Apesar de não existir uma definição precisa de vida, é possível analisar as características compartilhadas entre praticamente todos os seres vivos: composição química, níveis de organização, metabolismo, nutrição, crescimento, desenvolvimento, movimento, reprodução, reação aos estímulos, homeostase, hereditariedade e evolução. Mais uma vez, composição química, níveis de organização, metabolismo, nutrição, crescimento, desenvolvimento, movimento, reprodução, reação aos estímulos, homeostase, hereditariedade e evolução. A composição química. Apesar de ser formada pelos mesmos elementos químicos existentes nos corpos não vivos, a matéria viva é formada de uma diversidade muito maior de moléculas. Nos seres vivos, os elementos químicos mais abundantes são hidrogênio, H, oxigênio, O, carbono, C, nitrogênio, N, fósforo, P e enxofre, S. Esses e outros elementos químicos se agrupam em 2 grupos principais de moléculas: orgânicas e inorgânicas. Mais uma vez, esses e outros elementos químicos se agrupam em 2 grupos principais de moléculas: orgânicas e inorgânicas. As moléculas orgânicas formam uma diversidade de compostos nos seres vivos, sendo responsáveis pela grande variabilidade de vida do planeta Terra. Os principais exemplos de compostos orgânicos são os carboidratos, como o amido e sacarose, os lipídios, óleos e gorduras, as proteínas, enzimas e anticorpos, as vitaminas, moléculas reguladoras, e os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Mais uma vez, os principais exemplos de compostos orgânicos são os carboidratos, como amido e sacarose, os lipídios, óleos e gorduras, as proteínas, enzimas e anticorpos, as vitaminas, moléculas reguladoras, e os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Como exemplo de moléculas inorgânicas, encontramos a água, H2O, molécula mais abundante de todos os seres vivos, e os minerais,
como o KO+ e o Cl, que também são fundamentais para o metabolismo celular. Mais uma vez, como exemplo de moléculas inorgânicas encontramos a água, H2O, molécula mais abundante de todos os seres vivos, e os minerais como o KO+ e o Cl, que também são fundamentais para o metabolismo celular. O metabolismo. As reações químicas que ocorrem constantemente nos seres vivos promovem a síntese e a degradação de moléculas fundamentais ao organismo. O conjunto dessas reações representa o metabolismo, do grego metabole, transformar, responsável pela transformação da matéria e essencial para a manutenção da vida. As reações químicas responsáveis pela quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples fazem parte do catabolismo, do grego katabolen, construir para baixo, ou metabolismo de degradação. A digestão dos alimentos é um exemplo de catabolismo, pois moléculas grandes presentes nos alimentos, como polissacarídeos, amido e proteínas, são transformadas em moléculas menores, como monossacarídeos, glicose e aminoácidos, antes de serem absorvidas pelo organismo. As reações químicas responsáveis pela síntese de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples fazem parte do anabolismo, do grego anabolen, construir para cima, ou metabolismo de construção. Um exemplo de anabolismo é o processo de fotossíntese realizado por plantas, algas e algumas bactérias. Nesse processo, ocorre a síntese de moléculas orgânicas complexas, como a glicose, a partir de moléculas orgânicas mais simples, a água e o gás carbônico. Homeostase. Mesmo diante das transformações promovidas pelo metabolismo, os seres vivos mantêm uma condição de relativa estabilidade interna, que é fundamental para a realização de suas funções vitais de forma adequada. Essa condição, conhecida como homeostase, do grego homoios, igual, e stasis, estático, é a propriedade de um sistema aberto, como o dos seres vivos, de regular seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes controlados por mecanismos de regulação. Um exemplo de homeostase é o equilíbrio hídrico que ocorre no corpo humano. Quando bebemos muita água, o organismo começa a trabalhar para eliminar o seu excesso do corpo. Nesse caso, os rins diminuem a reabsorção de água, resultando em maior produção de urina. Por outro lado, quando ficamos um bom tempo sem beber água ou quando transpiramos demasiadamente, o organismo começa a trabalhar para diminuir a perda de água do nosso corpo. Uma das estratégias é aumentar a reabsorção de água pelos rins, diminuindo o volume de água eliminada na urina. Outra estratégia é promover a sensação de sede, para estimular o organismo a se hidratar e recuperar a quantidade de água necessária ao metabolismo. Nutrição. A atividade metabólica dos seres vivos requer muita energia e matéria, obtidas principalmente por meio da nutrição. Com base no tipo de nutrição, os seres vivos podem ser classificados em dois principais grupos: autótrofos e heterótrofos. Os organismos autótrofos, do grego autos, próprio, e trófos, alimento, são capazes de produzir seu próprio alimento, matéria orgânica, a partir de moléculas inorgânicas e energia presentes no ambiente. Essa produção ocorre por meio de dois processos bioquímicos: quimiossíntese ou fotossíntese. Na quimiossíntese, realizada apenas por bactérias e arqueias, a energia utilizada é proveniente de reações químicas exergônicas, que liberam energia. Já na fotossíntese, realizada por plantas, algas e algumas bactérias, a energia é proveniente da luz solar. Outra parte dos seres vivos, entretanto, não consegue produzir moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas do ambiente, sendo considerados organismos heterótrofos, do grego hétero, diferente, e trófos, alimento. Esses organismos precisam ingerir matéria orgânica de outros seres vivos, ou do ambiente, para utilizá-la em seu próprio metabolismo. Como exemplo de seres vivos, heterótrofos, podem ser citados fungos, protozoários, animais e diversas bactérias. Níveis de organização dos seres vivos.
Além de toda a diversidade e complexidade de compostos químicos, os seres vivos também podem ser arranjados em níveis de organização hierárquicos, que vão do plano microscópico ao planetário. A ilustração a seguir apresenta e define os principais níveis de organização dos seres vivos. Hereditariedade. Todos os seres vivos herdam de seus progenitores, por meio da reprodução, características específicas que são fundamentais para a manutenção da vida desses organismos. A capacidade dos seres vivos de transmitir as características entre gerações é denominada hereditariedade. As informações hereditárias de um organismo estão presentes em seu genoma, isto é, no conjunto total das moléculas de DNA de cada célula. No DNA se encontram os genes, segmentos que codificam a síntese de proteínas específicas, responsáveis pelas características genéticas dos seres vivos. Moléculas de DNA são transmitidas para os descendentes, contendo todas as informações, para produzir e desenvolver as características típicas da espécie. Reprodução. A reprodução consiste na capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes e perpetuar a espécie. Os organismos podem realizar dois tipos de reprodução: assexuada e sexuada. Reprodução assexuada, ou agâmica, é um processo que não ocorre encontro de gametas, fecundação, sendo os descendentes formados de uma ou várias células produzidas por um único organismo parental. Esse tipo de reprodução restringe a variabilidade genética da espécie, já que os descendentes são, em geral, geneticamente iguais ao organismo parental, são clones. São exemplos de reprodução assexuada a bipartição, ou cisparidade, realizada por bactérias e protozoários, o brotamento, realizado por poríferos e quinidários, e a esporulação, realizada por fungos e algas. Na agricultura, é comum a reprodução assexuada de plantas, por uma técnica chamada estaquia, realizada para preservar as características desejáveis de determinadas plantas cultivadas. Por outro lado, a produção de clones gera o risco de perda total da cultura, caso seja atacada por um patógeno resistente a defensivos agrícolas, uma vez que todas as plantas são geneticamente iguais entre si. Reprodução sexuada, ou gâmica, é um processo no qual ocorre encontro de células reprodutivas especializadas denominadas gametas. Nos animais, os gametas masculinos, produzidos pelos machos, são denominados espermatozoides, e os femininos, produzidos pelas fêmeas, óvulos. Os gametas se encontram e se unem, processo conhecido como fecundação, e formam o zigoto, que representa a primeira célula do descendente. O zigoto se divide por mitose e forma o embrião, que se desenvolve e origina um novo organismo. A reprodução sexuada possibilita a formação de descendentes com grande variabilidade genética, já que ocorre a mistura do material genético de dois organismos parentais diferentes. Cada organismo parental contribui com metade do próprio DNA para a formação da carga genética, completa e única, presente nos descendentes. Essa variabilidade genética é fundamental e bastante vantajosa para o processo evolutivo das espécies, o que explica a grande frequência de reprodução sexuada nos diferentes tipos de seres vivos. Evolução. As populações dos seres vivos podem se modificar ao longo do tempo. As modificações que ocorrem nas características hereditárias de uma população ao longo das gerações constituem a evolução biológica. Esse fenômeno ocorre porque os organismos de uma população são ligeiramente diferentes entre si, ou seja, a variabilidade genética, gerada pela reprodução sexuada ou por meio de mutações. Assim, os descendentes produzidos a cada geração têm diferentes chances de sobrevivência no ambiente e, consequentemente, de sucesso reprodutivo. Um dos mecanismos que impulsionam a evolução das espécies é
conhecido como seleção natural. Por meio desse processo, as variações entre as características de uma população podem ser perpetuadas ou eliminadas. Assim, as espécies se modificam e se adaptam às mudanças ambientais ocorridas ao longo do tempo. Método científico. Durante a Revolução Científica, movimento que ocorreu na Europa durante o Renascimento, a forma de interpretar a natureza passou por mudanças profundas e radicais que estabeleceram as bases das concepções científicas modernas. Essa forma de obter conhecimento foi importante para criticar e esclarecer alguns dos paradigmas da época, tidos até então como verdades incontestáveis. Um dos cientistas de destaque na divulgação e no aprimoramento da metodologia científica foi o físico italiano Galileu Galilei, considerado o pai da ciência experimental. O método científico, também conhecido como hipotético dedutivo, é um conjunto de procedimentos rigorosos que devem ser executados para garantir a prática científica de alta qualidade. Vale a pena ressaltar que a metodologia científica não é uma receita de bolo que todos os cientistas devem seguir à risca, mas, sim, caminhos bastante comuns que são utilizados na produção de conhecimento científico. De forma geral e resumida, o método científico é constituído das seguintes etapas: observação de um fenômeno natural. 2. Elaboração de uma pergunta sobre o fenômeno. 3. Formulação de uma hipótese para responder à pergunta. 4. Proposição de deduções a partir da hipótese. 5. Teste das deduções, por meio de observações adicionais, ou experimentos controlados. Análise dos resultados e conclusão com relação à validade da hipótese. A primeira etapa do método científico começa com a observação dos fenômenos da natureza, como a presença de larvas nas goiabas. Com base nessa observação, pode-se formular uma pergunta sobre o fenômeno observado, por exemplo: como impedir o surgimento de larvas na goiaba? A pergunta é fundamental para o procedimento científico, pois é por meio dela que o cientista pode elaborar uma possível resposta. Na ciência, o termo hipótese se refere a uma resposta provável para a pergunta, elaborada com base em experiências anteriores ou dados resultantes de outras pesquisas. Em relação ao nosso exemplo, é comum observarmos moscas nas goiabeiras, e também sabemos que moscas depositam ovos, dos quais nascem larvas. Uma possível resposta à nossa pergunta é: proteger as goiabas das moscas impede o surgimento de larvas. Com base na hipótese, o cientista pode propor deduções, ou seja, previsões sobre os resultados esperados, caso a hipótese seja verdadeira. Nesse sentido, esse tipo de procedimento metodológico é conhecido como hipotético dedutivo. Uma dedução, com relação ao exemplo ilustrado, seria a de que larvas não surgem em goiabas formadas de flores protegidas por sacos plásticos. A etapa seguinte consiste no teste da dedução, com novas observações ou por meio de uma experimentação. 1. Experimento científico é uma situação artificial e controlada pelo cientista para verificar se as deduções, previstas com base em uma hipótese, são confirmadas ou não. Um experimento que poderia ser realizado nesse caso seria separar as plantas em 2 grupos, um com flores e frutos descobertos, grupo controle, e outro com florés e frutos cobertos com sacos plásticos, grupo experimental. Ao final do experimento, o cientista deve analisar os resultados obtidos com os 2 grupos e chegar a uma conclusão que pode confirmar ou negar a hipótese. No experimento realizado, o resultado seria o surgimento de larvas apenas nos frutos do grupo controle, que permaneceram descobertos, confirmando a hipótese proposta pelo cientista de que a proteção impede o surgimento de larvas. Se a dedução não fosse confirmada, uma nova hipótese poderia ser formulada e novos experimentos deveriam ser realizados para testar as deduções realizadas a partir dela. Experimento controlado. Na biologia, é comum a realização de experimentos controlados, em que são utilizados 2 grupos: grupo controle e grupo experimental. Um grupo experimental é aquele em que se promove uma alteração em um fator a ser testado, deixando todos os demais fatores sem alteração. Um grupo controle é aquele submetido aos fatores sem alteração. Dessa forma,
é possível testar um fator por vez e comparar os resultados obtidos nos dois grupos. Se ocorrer uma diferença entre eles, essa diferença pode ser atribuída ao fator testado. Caso contrário, pode-se concluir que o fator testado não interfere no processo em estudo. Para testar se determinado medicamento tem efeito na cura de uma doença, por exemplo, os cientistas devem dividir os voluntários em dois grupos. Grupo experimental, que recebe o medicamento correto a ser testado, e grupo controle, que não recebe o medicamento. Os voluntários do grupo controle recebem um comprimido, denominado placebo, de farinha de trigo ou lactose, sem efeito no tratamento da doença. Esse procedimento é realizado porque é o simples fato de uma pessoa doente acreditar que está recebendo um medicamento capaz de curá-la pode produzir um efeito psicológico, denominado efeito placebo, que promove melhoria nos sintomas da doença. Ao analisar o resultado do experimento, pode-se encontrar pessoas que apresentam melhoria nos dois grupos, seja pela reação do próprio organismo, por efeito placebo ou por efeito do medicamento. Se o grupo experimental apresentar um número significativamente maior de pessoas com melhoria em relação ao grupo controle, pode-se concluir que o medicamento é eficiente. Caso contrário, pode-se concluir que o medicamento não é eficiente nas condições testadas. Hipótese, teoria e modelo científico. O termo hipótese se refere a uma resposta possível para uma pergunta sobre determinado fenômeno natural. Uma hipótese é aceita apenas quando várias observações ou testes científicos não conseguem falseá-la. Ou seja, os experimentos são realizados para tentar rejeitar a hipótese e não para confirmá-la. Ideia conhecida como falseabilidade da hipótese. Uma teoria científica representa uma ideia ampla que explica, de forma coerente e racional, um conjunto de fenômenos abrangentes da natureza. As teorias científicas são concisas, coerentes, sistemáticas, preditivas e amplamente aplicáveis, muitas vezes integrando e generalizando muitas hipóteses. Apesar de uma teoria científica explicar com alto grau de exatidão os fenômenos da natureza, ela não deve ser considerada uma verdade absoluta, já que deve ser alterada futuramente, conforme ocorram novas observações e descobertas e mais experimentos. Para demonstrar a consistência de uma teoria, pode ser produzido um modelo científico, ou seja, uma representação, na forma de desenhos, maquetes ou fórmulas matemáticas, de uma entidade estudada, buscando torná-la mais familiar e compreensível. Como exemplo, temos o modelo do mosaico fluido, esquema ilustrativo utilizado para explicar a estrutura e o funcionamento da membrana plasmática das células. Com base nesse modelo, os cientistas conseguiram entender melhor os mecanismos de trocas entre as células e o ambiente extracelular, informação imprescindível para o estudo do funcionamento celular.